Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho de cartografia, certo? Primeiro, conceito de cartografia. O que seria cartografia? Cartografia é a ciência que estuda e é responsável por elaborar, por fazer os mapas e todo tipo de representação espacial e dentro dessa representação espacial, os fenômenos sociais e econômicos que acontecem no espaço. Quando ela surgiu, e hoje nós vamos falar um pouquinho da evolução dessa cartografia. O ser humano, desde a pré-história, sempre teve a preocupação de se localizar e se deslocar pelo espaço em busca de recursos, em busca da sua própria sobrevivência. No princípio, lá no período paleolítico, com os seres humanos caçadores e coletores, eles precisavam encontrar alimentos, encontrar recursos. E essas fontes de recurso acabaram muitas vezes sendo registradas ou sendo gravadas nas pinturas rupestres. Então a gente encontra sinais cartográficos, elementos cartográficos de representação espacial ainda na pré-história, ainda nas pinturas rupestres, certo? Um dos primeiros mapas que se tem registrado e não, na verdade, colocados, né, enquanto pintura rupestre, mas sim como um objeto, surge na Mesopotâmia. Ele vai retratar um lado ou uma região de um rio, provavelmente o rio Eufrates, e toda a distribuição espacial desses elementos nessa região. Na América, a gente tinha, né, um grande trabalho, principalmente feito pelos astecas, pelos incas, pelos esquimós, que trabalham com uma cartografia mais no sentido de relevo. Então, eles esculpiam pedras, esculpiam rochas para formar ou para mostrar as suas regiões, os seus bairros e a distribuição espacial desses fenômenos. Os gregos, com certeza, para a nossa ciência chamada ocidental e para a nossa cartografia, tiveram uma contribuição, ou nos deram uma contribuição muito grande e muito valorosa. É dos gregos, por exemplo, a ideia da esfericidade da Terra, é dos gregos a ideia, o cálculo, né, muito próximo do diâmetro do nosso planeta, é dos gregos essa ideia da Terra, né, e os outros planetas dispersos no universo, mas com uma certa organização. Ou seja, os gregos, principalmente a escola de Atenas e a escola de Alexandria, contribuíram bastante para a cartografia. Só que a cartografia moderna, a cartografia tal qual a gente conhece, essa importância de mapas, ela vai se dar principalmente com o surgimento das grandes navegações. Quando os europeus resolvem deixar o seu continente em busca de novas matérias-primas e novos mercados, e consequentemente de mão de obra e consumidores, a necessidade de se cartografar e a necessidade de se ter um modelo real e confiável é muito grande. Até porque nessas navegações e esses navios carregavam e levavam algo de muito valor. E se perder nesse sentido significava um prejuízo econômico muito grande. Então, a partir das grandes navegações, a gente vai ter uma evolução muito grande dentro da cartografia. Ou seja, a gente pode relacionar a cartografia e a evolução dos mapas enquanto tal a partir da necessidade do ser humano. E com a necessidade econômica, com o desenvolvimento econômico das grandes navegações, a melhora nos mapas e o conhecimento de novas áreas e o conhecimento cartográfico cresce exponencialmente. Uma coisa que a gente não pode esquecer também, pessoal, é que assim como toda e qualquer escrita, a cartografia, por ser uma escrita, ela carrega consigo alguns vieses ideológicos. Como assim? Dentro da representação espacial ou dentro da cartografia, a gente tem a visão de quem a reproduz. Durante muito tempo, na Idade Média, na Europa, a Igreja Católica foi responsável por produzir o conhecimento
E dentro dessa visão católica, o mundo foi representado de acordo com a crença da igreja. Se a gente for pensar em termos de representação já na cartografia moderna, as projeções cartográficas representam muito bem isso. Se a gente pegar a nossa projeção mais conhecida, que é a projeção de Mercator, que lá na frente a gente vai falar um pouquinho dela, ela representa justamente a Europa no centro, ou seja, uma visão eurocêntrica para destacar o continente, certo? Então, duas coisas para a aula de hoje. Primeiro, a cartografia, enquanto uma ciência responsável pela produção do espaço, que surge há muito tempo como necessidade humana e a necessidade econômica fez com que ela se desenvolvesse muito, mas que mesmo assim, ou ainda assim, existe dentro da cartografia um viés ideológico, ou seja, os fenômenos são representados de acordo com a crença ou com a visão de mundo de quem a faz. Beleza, gente? Por hoje é só. Até mais. Obrigado.